A ceia do Senhor e os primeiros cristãos. Olá, pessoal. Este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje, vou analisar o significado da ceia do Senhor e dos símbolos do pão e do vinho. No Evangelho do Senhor, nos versículos correspondentes a Lucas, capítulo 22, e versículos 14 ao 20, está escrito, abre aspas, quando chegou a hora da Páscoa, Jesus se reclinou e os 12 apóstolos com ele, e disse-lhes, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer. E tomou o pão, deu graças e partiu-o, e deu-lhes, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E da mesma maneira, o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é a nova aliança em meu sangue, isto é, o que é derramado por vós. Fecha aspas. O pão é o corpo de Cristo e o cálice de vinho é o sangue de Cristo. Diferentemente de Jeová, que exigia sacrifícios de animais, Jesus se sacrificou por nós. É por isso que ele disse em Lucas 22, 27, abre aspas, eu estou no meio de vós como aquele que serve, fecha aspas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, e versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve, abre aspas, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos desse mesmo pão. Fecha aspas. Vemos que os que participam da ceia do Senhor, seja ela física ou simbólica, são participantes do corpo de Cristo, que é a Igreja. Eles fazem a nova aliança em Cristo. Pão, o corpo de Cristo. O pão é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está associado à Igreja, isto é, à comunidade dos fiéis. Em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículos 12 ao 14, o apóstolo escreve, abre aspas, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, constituem um só corpo, assim também Cristo. Porque também em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado a beber um só Espírito, pois também o corpo não é um membro, mas muitos. Fecha aspas. O corpo de Cristo é formado por muitos membros. Os membros são aqueles que foram batizados no Espírito e que beberam o Espírito, uma possível analogia ao sangue de Cristo. Em Romanos, capítulo 12 e versículo 5, ele escreve,
abre aspas, nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros individualmente. Fecha aspas. Em Laodicenses, Efésios 3:6, ele escreve, abre aspas, os gentios são co-herdeiros e membros do corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fecha aspas. Em Laodicenses 5:23, Paulo escreve, abre aspas, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Fecha aspas. Aqui temos a confirmação. A igreja é o corpo de Cristo. Ela está sujeita a Cristo, assim como a mulher deve estar sujeita ao marido. É por isso que Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo é o Salvador da igreja, porque se entregou por ela e santificou-a por meio do Evangelho. Em Colossenses 1:18, Paulo escreve, abre aspas, Cristo é a cabeça do corpo, a igreja, quem é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Fecha aspas. Vinho, o sangue de Cristo. O cálice, geralmente associado ao vinho, representa o sangue de Cristo. Vejamos algumas passagens que fazem referência ao vinho. Em Lucas, capítulo 5, e versículos 37 e 38, Jesus disse, abre aspas, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres perecerão. Mas vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos são preservados. Fecha aspas. Será que a parábola do vinho novo é uma referência ao cálice de bênção da nova aliança? Em 1 Coríntios 12:13, parte B, o apóstolo escreve, abre aspas, a todos foi dado a beber um só Espírito, fecha aspas. Não é por acaso que ele escreveu isso. A bebida espiritual que ele se refere é aquela servida na ceia do Senhor, isto é, o cálice da nova aliança no sangue de Cristo. Em Laodicenses 5:18, o apóstolo alerta sobre o pecado da embriaguez com vinho, como se segue, abre aspas, não vos embriagueis com vinho, em que há tumulto, mas enchei-vos do Espírito, fecha aspas. O vinho, enquanto bebida alcoólica, causa tumulto, mas o Espírito é recomendado pelo apóstolo. O vinho novo da parábola e o cálice da ceia são alegorias ao Espírito. A questão é melhor explicada pelo seguinte texto de Romanos 12:1. Abre aspas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço espiritual. Fecha aspas. Receber o vinho novo, beber e se encher do Espírito e comungar o cálice são analogias ao serviço espiritual exigido por Deus, que é prestado através do corpo do cristão. O sangue de Cristo é mencionado outras vezes nas epístolas paulinas. Em Colossenses 1:20, Paulo escreve, abre aspas, havendo por Cristo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Fecha aspas. Em Romanos, capítulo 5, e versículos 8 ao 10, ele escreve, abre aspas, Deus elogia seu próprio amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fecha aspas. Em Laodicenses 1:7, ele escreve, abre aspas, em Cristo temos a nossa redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Fecha aspas. Em Laodicenses 2:12 e 13, ele escreve, abre aspas, naquele tempo, vós, gentios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças e à sua promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que outrora estáveis longe, pelo seu sangue aproximastes-vos. Fecha aspas. O sangue de Cristo fez a paz, reconciliou todas as coisas, nos justificou, nos redimiu de nossos pecados e nos aproximou de Deus. Os cristãos devem celebrar a missa? É certo que os cristãos primitivos celebravam a missa aos domingos. Ela fazia parte de sua liturgia. Segundo a Wikipédia, abre aspas, os primeiros cristãos se encontravam no sábado, ao cair da tarde, para a vigília, pela qual se preparavam por meio de preces e da recitação de salmos para celebrar a ressurreição de Jesus. A celebração eucarística do pão e do vinho iniciava-se à meia-noite e encerrava-se ao início da manhã. A atual vigília pascal ainda é uma reminiscência dos rituais apostólicos. Para finalizar a cerimônia, o diácono proclamava Ite missa est, o termo missa, com o qual se denomina atualmente a celebração eucarística, tem aí sua origem. O ite missa est
proferido pelo diácono, era um verdadeiro mandato, cumprido zelosamente no dia a dia, muitas vezes com o sacrifício da própria vida. Assim, o termo missa vem de missão, uma vez que, para os primeiros cristãos e para os cristãos católicos e ortodoxos, o culto prestado a Deus é a vida em ação de graças. Fecha aspas. Segundo o Wikcionário, o termo ite missa est pode significar ide, a missão vos foi dada, que era exatamente o anunciar e exemplificar o Evangelho. Domingo, o dia do Senhor. Já vimos os versículos relacionados à ceia do Senhor e o significado do pão e do vinho. Agora, vejamos se há indícios nas Escrituras que apontam para o domingo como o dia do Senhor. Mas antes, vejamos a origem da palavra domingo, de acordo com o dicionário etimológico. Está escrito, abre aspas, o primeiro dia da semana tem uma vinculação direta com a ideia de início, nascimento, vida. Por isso foi dedicado ao sol, que, com a sua luz, remete ao início de um novo tempo que se inicia no domingo. O dia que precede a segunda-feira já se chamou primeira-feira, prima feria em latim, mas o imperador romano Flávio Constantino, que viveu de 280 a 337 depois de Cristo, após se converter ao cristianismo, mudou o nome para Dominica Dies, que evoluiu para Dominus Dei, que significa Dia do Senhor, que é a origem do domingo em português e espanhol, dimanche em francês e domenica em italiano, fecha aspas. Ou seja, quando falamos a palavra domingo, na verdade estamos falando Dia do Senhor. Vejamos agora as evidências internas escriturais. No Evangelho do Senhor, nos versículos correspondentes a Lucas, capítulo 24, e versículos 1 ao 7, está escrito, abre aspas, no primeiro dia da semana, de madrugada, as discípulas de Jesus foram ao sepulcro, trazendo as especiarias que haviam preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, enquanto elas estavam perplexas a respeito disso, eis que 2 homens se puseram ao lado delas em vestes que reluziam. E como elas estavam com medo e inclinaram seus rostos para a terra, disseram-lhes, por que buscais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia, dizendo, importa que o Filho do Homem
seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Fecha aspas. Estes versículos nos contam sobre as mulheres que levavam especiarias ao sepulcro onde estava o corpo de Jesus, mas encontraram o túmulo vazio. Nos contam sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E isto ocorreu no primeiro dia da semana, que para os judeus é um dia após o sábado, portanto, no domingo. Agora fica claro porque os primeiros cristãos celebravam a missa na madrugada do sábado para o domingo e porque ela significa, entre outras coisas, a ressurreição de Jesus. Se você deseja saber mais sobre o significado da ressurreição, assista o meu vídeo chamado Ressurreição Espiritual, que vou deixar na tela. Simplificando, o verdadeiro significado da ressurreição é espiritual. É o Espírito Santo que nos move do estado de morte, que é de pecados e ofensas, conforme Efésios 2:1, para o estado de vida em Cristo, que é de graça e boas obras. Em Romanos 8:11, a ressurreição espiritual é ensinada da seguinte maneira, abre aspas, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Fecha aspas. Este foi o nosso estudo. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fique agora com o vídeo The Mass, Early Christianity in Carnuntum, uma encenação da missa entre os cristãos do século IV.